Chega mais, Caseirão, nosso querido Meninos, doutor Caseiro, bem-vindo. Caseirão das Saudades de massas. você. Rodrigo Bem? Rovai, querida comunidade, tudo bem com vocês? Bom, primeiro, feliz ano novo a todos, muita saúde, saúde em primeiro lugar, para a gente ter saúde mental e física para seguir, né? Beijo em vocês, na nossa comunidade. Puta, Rodrigo, desculpa aí, você mandou uns zaps aí lá atrás, mas eu estava. Mas eu te compreendo, eu estava. Eu dei um piau aí, eu fui com meu filho, Gabriel. Nós fomos fazer umas caminhadas lá em Ilha Grande, aliás, fabuloso. Eu fiz umas trilhas lá e fiquei num lado lá que nem pega o telefone. Foi bom demais, deu para dar uma descansada. Esse ano nós vamos combinar com a comunidade, tu, Rovai, vou pôr o Rovai para fazer essas trilhas aí, que eu quero ver esse bicho ficar bem magriço aí, viu, rapaz? Eu vou. Uma tosse, Eu preciso. Eu engordei de novo nesse final de ano, né, Caseiro? Tem jeito, cara, é difícil, né? A gente tem que Mas ter tem uma boa notícia, né, Rovai? Parei de fumar aqueles cigarrinhos de palha Parou de fumar. Desde o ano novo. Não, aquilo não serve para nada, né? Fumar, esse negócio de palha aí. De palha, só palha boa aí que de vez em quando vale a pena. Agora, esse de palha, isso aí é uma besteira, né? Cigarro não dá, cara, não serve para nada. Você fica fedido, aumenta a tua incidência de um monte de doença, de câncer de língua, de boca, de esôfago, de pulmão. Então, não esquece, vamos largar a mão disso aí, né? E tem outras coisas interessantes que é possível ser feita aí que não fumar cigarro, né? Cigarro tem que ser proscrito. Né? Aliás, essa é a droga, junto com o álcool legal, que mais mata no mundo, né? E, na verdade, é incrível isso. Isso é uma normalização disso de uma maneira absurda aqui no nosso país, né? E fora os impostos são absurdos. Vai comprar uma cigarro nos Estados Unidos é uma fortuna, né? Porque tem taxação. E aqui se discute com enorme preconceito a questão, né, da descriminalização da maconha, do uso recreativo, que é, né, uma coisa terapêutica em muitas circunstâncias maravilhosas. A gente tem que repensar o mundo, né? O momento é esse. Que 2014 nos permita isso. 2024, né? 2024, desculpa. Ô, Caseirão. Eu acho um absurdo os medicamentos à base de cannabis ainda serem proibidos, porque hoje você pode comprar só se for importado, você não pode produzir, né, o medicamento, você não pode ter a plantação. É um absurdo isso no Brasil, né? Quem acaba, ainda bem que tem algumas prefeituras, alguns estados que estão regularizando a entrega pelo SUS, né, Caseiro? Mas isso já foi aberto, viu, Dre? Aqui, o nosso Sistema Único de Saúde, aqui em São Paulo, as medicações de alta complexidade. O grande problema, viu, Dre? Eu acho que isso se compõe uma discussão geral do que a gente está vivendo, né? Que é a questão da absoluta ignorância. Veja, ignorância, não tem outro fator explicativo para isso, né? Aliás, eu faço uma enorme sugestão a todos, né? Foi um livro que, aliás, eu li aí nesses dias que eu estava lá na Ilha Grande, que chama-se As Flores do Bem, do Siddhartha Ribeiro. Cara, todo mundo tem que ler esse livro, é fabuloso. E eu tenho mais de 20 livros aqui tratados sobre a questão de cannabis. Isso é terapêutico em muitas circunstâncias, né? Existe a substância ativa, a substância psicoativa, mas existe a droga terapêutica, que é o CBD, né? Que é o canabinóide, diferente do THC, que eventualmente pode dar alguns efeitos de euforia, de bem-estar, maravilhoso. Mas a questão fundamental, viu, me permita, você falou isso, o nosso organismo, veja o que eu digo da ignorância, nós temos um sistema endocannabinoide, nós produzimos essa substância independente de as pessoas consumirem ou não, veja, então o que eu falo, existe receptores de canabinoide no nosso organismo, faz parte da fisiologia normal, né? É como falar assim, não vou tomar corticoide porque, nós temos um sistema de corticosteroide. Então, por isso que eu digo que é absoluta ignorância. E nessa ignorância, nós ficamos para trás, porque o Brasil tem condição, produz ilegalmente, porque todo mundo compra maconha legalmente a qualquer hora do dia, da tarde, né? Tem disque, o que for. E os países
acabam desenvolvendo pesquisa nisso. Sabe que Israel, Estados Unidos estão lá na frente na pesquisa e acabam a gente tendo que pagar essas drogas, né? Podia ser centros de pesquisa, de produção, acabamos sendo sempre, né, serviçais desses países desenvolvidos que acabam desenvolvendo, tendo absolutamente liberado em dezenas de países. Então é uma vergonha, acho que a gente precisa montar um movimento de explicar para as pessoas o que significa isso, viu, Odri? Isso é super importante, né? O Israel, que ninguém fala, né? Você acabou de citar, Sim. é um dos que mais desenvolve pesquisas. Sim. E aí o pessoal fica usando Israel como um esteio para ser contra uma série de coisas. E eles estão investindo em canabidiol. O maior pesquisador do mundo! O maior pesquisador do mundo é da Universidade de Jerusalém, de Israel. É o cara que mais pesquisou, que descobriu esses receptores endocannabinoides, junto com um brasileiro que já faleceu há alguns anos, que é o professor Carlini, né? Que foi um dos grandes farmacologistas brasileiros, que estudou junto com esse professor israelita. Israel é o maior centro de pesquisa de cannabis do mundo. É o que eu falo para você, Rafael. O grande problema, assim, para quem até outro dia imaginava que a Terra é plana, né? Nós já comentamos aqui, quem tem esse nível de comportamento, que acha que vacina mata, que acha que cloroquina funciona. Então, a gente tem uma situação muito difícil, né? Que envolve justamente isso, a questão das pessoas terem que estudar, tem que sentar a bundinha, ler. Isso cansa, isso requer um esforço, né? É como dizia o Marx, todo começo é difícil, né? Mas é necessário as pessoas começarem a estudar para tentar entender melhor as coisas, né? Caseiro, sabe outro assunto que eu queria falar com você? O Brasil é o primeiro país a ter agora a vacina de dengue no seu calendário, né, no SUS. Queria que seu comentário da importância disso, ainda mais, né, está sendo previsto aí uma epidemia de dengue, principalmente no Centro-Oeste. Você sabe que é muito interessante, viu, André? Nada como um dia atrás do outro, né? O mundo é lindo e a gente, com todas essas questões, dificuldades que nós tivemos, nessa barbaridade do dia 8, a gente ter vivido 4 anos de um total desgoverno que praticamente quase acabou esse país, né? E as pessoas estão assistindo à reconstrução disso. Eu acho que o que o Lula fez né, nesse primeiro ano foi muito mais do que todos esses anos desse desgoverno desse cara, né? Que a gente não tem nem que falar o nome dele, mas em tudo, na ciência. Mas você veja, em um ano nós saímos da 12ª economia, fomos para a 9, inflação, tudo. E nessa questão é fundamental. Veja, o governo incorporou essa vacina, só não está distribuindo antes, porque existe uma limitação. Isso é uma empresa, essa vacina, né? Que é essa que é a dengue, é uma vacina japonesa, e eles não têm condição de produzir a quantidade que o Brasil queria comprar. Então, a partir de fevereiro, incorporado no calendário vacinal brasileiro, veja, sem alarde, sem grande discussão, que eu acho que tinha que ser feito um alarde, sim, né? Mas incorporado no calendário vacinal, para essa vacina é aprovada em 2 doses para pessoas de 4 a 60 anos. E é sensacional isso, porque você sabe que me criticava aqui, falava, o Brasil falaram tanto contra o Bolsonaro que não incorporou, e a vacina da dengue que o Brasil não comprou, está aí, está comprada. Eu queria só lembrar as pessoas também, né, e porque não comprou no nível mais emergencial, porque ela foi aprovada pela Anvisa em novembro do ano passado, então não dá para comprar mais rápido, porque tinha que ser aprovado pela Anvisa. Nós não tínhamos essa vacina. Então, esse é o dado mais importante, eu acho que de todos esses cenários, ela é incorporada a partir do ano que vem no calendário vacinal. Isso é ciência, isso é um governo sério, né? E mais, provavelmente a partir do outro ano, 2025, nós teremos uma vacina que está muito desenvolvida, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, está em fase 3 de estudos, nós devemos ter esses dados já para aprovação, então é sensacional. E o dado mais, o que eu falei do mundo da capota, né, como o Rovai até citou momentos atrás, né, quem diria que um dos grandes ministros foi o Xandão, que foi, aliás, escolhido pelo golpista, né, o vampiro Temer,
Foi um cara que realmente a gente deve muita democracia a esse cara. Mas você sabe, Rovaidre, que o estado de Mato Grosso, o município de Dourados, cara, eles compraram essa vacina e vão começar a fazer a vacina do Quedenga. Então, a gente sabe que é um estado clássico, que tem lá um bando de bolsonaristas que não acreditam em vacina, mas tiveram uma epidemia ano passado, tiveram 5 óbitos, e eles compraram antes mesmo do governo para distribuir para a sua população. Então é sensacional ver que mesmo esses estados, esses municípios bolsonaristas entenderam a importância da vacina, né? E isso já é um alento fantástico, principalmente para nós médicos, né? Que a gente volte a acreditar na importância das vacinas como uma medida de saúde pública absolutamente fundamental, né? Aliás, a gente fechou o ano, né, Caseiro, em 2023, com uma retomada dos índices, né, das vacinas. Eu até não peguei aqui, mas a gente falou aqui no programa, divulgado pela ministra Anísia Trindade, um comparativo de como estava caindo e de como subiu, e não vacina da Covid, as outras vacinas, todas. É impressionante o impacto desse discurso anti-vacina, negacionista, teve inclusive nas vacinas contra pólio, vacinas, né, obrigatórias para os bebês, que estavam ficando a taxa caindo muito rapidamente. Nós estávamos voltando a ter doenças que praticamente meus alunos, a gente não víamos mais. Tivemos casos de sarampo, o sarampo está completamente controlado. Né? Casos de coqueluche, tosse comprida, né? Eu vi lá atrás, na minha residência na Emílio Rivas, doenças totalmente controladas voltaram a aparecer por conta dessa irresponsabilidade. Isso foi uma coisa pior ou igual a esse jumento não ter comprado as vacinas no tempo oportuno. E veja, esses dados são da saúde pública, uma publicação recente. Mais de 300 mil pessoas poderiam não ter morrido se nós tivéssemos comprado essa vacina oportuna. Foi o desserviço em não vacinar as crianças para essas vacinas que já estão amplamente disponibilizadas e fazem parte do calendário vacinal. E, felizmente, em um ano, isso melhorou de uma maneira muito acentuada, e isso aí é legal, né? Vamos voltar à normalização, à normalidade, as pessoas entenderem a importância dessas vacinas, né? E que todos regularizem o seu calendário vacinal. E eu repito, vacina não é só para criança, viu, pessoal? Vacina é para adultos também. Os adultos, a cada 10 anos, devem fazer reforço da DT, que é difteria e tétano. Então, é importante a gente entender que todas as pessoas têm que tomar vacina durante a sua vida, né? Isso é interessante. Aliás, Caseiro, uma pergunta que eu queria te fazer também é porque agora está com uma nova campanha de vacinação para a Covid para os grupos de risco. Mas, assim, o que eu tenho visto, muita gente não tome mais, não quero mais saber disso, Covid já acabou. Quem precisa tomar a dose de reforço agora? É preciso? Como que fica? Quem deve se vacinar agora contra a Covid? Nós estamos aqui numa fase que é um pouco um limbo entre... Nós estamos sobre uma disseminação de uma variante desse vírus que é chamada cepa Ômicron, que começou a circular desde o começo do ano passado e agora praticamente no mundo está essa cepa. O que os estudos mostram claramente esta vacina, principalmente a bivalente, ela pode não te proteger contra você adquirir a doença, mas claramente ela te protege contra as formas graves da doença. Quem tomou vacina, pelo menos 2 doses, não interna, não faz forma grave, não vai para a UTI. Então, isso é importante. Essa cepa Ômicron tem 3 vezes mais transmissão do que aquela cepa Delta, aquela cepa lá, por exemplo, de Manaus. Ela transmite muito mais. Mas, felizmente, para as pessoas vacinadas, as formas graves são praticamente inexistentes. Quem tem que refazer esse reforço? Então, pessoas com comorbidade, eu imploro aqui, né? Comorbidade, acima de 60, 65 anos, crianças têm que ser vacinadas, sim, e refazer esse reforço. Provavelmente, certamente, a partir do ano que vem, nós teremos as vacinas monovalentes, igual acontece, por exemplo, para gripe.
que vão ser produzidas a cada ano especificamente para aquela variante circulante. Nós não nos livraremos do Covid. O SARS-CoV-2 continuará circulando por muitos anos e certamente a população mais vulnerável certamente terá que continuar se vacinando, provavelmente anualmente, no calendário vacinal. Então, quem tem mais de 4 meses, tem mais de 60 anos, tem comorbidades, tem que fazer esse reforço com essa vacina bivalente que está amplamente disponível. Eu imploro, vacina não deixa doente, não dá infarto, isso aí é uma total bobagem, isso é uma ignorância sem tamanho, tá bom, pessoal? É importante a gente considerar isso, né? Comorbidades em qualquer idade, então, né? Comorbidades de qualquer idade ou acima de 60 anos. São diabetes, hipertensão, obesidade, né? É isso aí. Insuficiência cardíaca, DPOC, asmático, pacientes com doenças oncológicas, com câncer, esses pacientes são, nesse primeiro momento, prioridades, assim como gestantes e crianças, né? São prioridades, porque nós fomos um dos países que mais tivemos óbitos em crianças por Covid, por isso é importante vacinar essa população das crianças, né? Sim. Caseiro, vem cá. Nós fechamos o ano aí, eu sei que você já fez alguns balanços aqui para a gente, mas eu queria que você fizesse agora mais organizadamente aí um balanço sobre esse ano, a ação do Ministério da Saúde. Eu tenho ouvido coisas assim, a Anísia tem feito uma gestão melhor do que a divulgação dos seus feitos. Tem falhado na comunicação, não tem capacidade de defender os seus feitos do ponto de vista público. Tem essa coisa mais introspectiva, você vê que ela não é uma pessoa midiática, tal, mas que ela estaria indo bem. Eu queria saber se você concorda com isso e qual é a sua avaliação. Não, veja, o grande problema, na verdade, e isso é difícil também, é muito fácil vir aqui, eu vejo às vezes muita gente critica, vamos ver, a área de comunicação, é muito fácil, a gente não tem muita ideia, né, do que acontece, achar que tudo que o governo faz tem que, em tempo real, está notificando. Na verdade, dentro da área da saúde, o que nós tivemos foi uma revolução, né? Veja, nós temos hoje uma ministra da Saúde, né? Nós tínhamos um bando de incompetente, né? Um país que chegou a ter Pazuello, né? Como ministro da Saúde, isso é uma coisa para ficar na história, como uma chacota, na verdade, né? Isso aí beira. Olha só, eu vou só citar. Nós já estamos falando. Primeiro, né, a questão do estímulo, a volta do Zé Gotinha, e a questão do fornecimento em tempo real, né, dos insumos, porque você sabe que você tem hoje uma organização tripartite dentro da organização do SUS, né? Quer dizer, o SUS, dentro daquela lógica de você ter a descentralização, os serviços, os municípios arcarem com a responsabilidade, parte do orçamento, você tem na gestão uma verba federal, estadual e municipal, e cada um tem as suas obrigações. Então, cabe ao governo federal comprar vacina, fornecer vacina, fornecer um organograma de vacinação, fazer a programação daquilo que é disponibilizado. O Estado distribui e o município que executa. Veja, nós estávamos com os estoques de vacina praticamente inexistentes e muitas jogadas fora vencidas. Então, não só não fazia-se vacina porque não tinha vacina nos postos de saúde. Isso foi regularizado. A segunda coisa importante, nós estamos comprando do complexo industrial da saúde. A Nízia, na verdade, pôs para frente, no Rio de Janeiro, um dos maiores produtores, que é aquela discussão, inclusive, daquela PL do sangue, que é a utilização do plasma para fazer o fator 8 para indivíduos que têm, por exemplo, classicamente, essas doenças hemorrágicas que dependem do fator 7, que dependem do fator 8, que é a hemofilia. Isso é produzido através de doação de plasma.
né? E por isso essa discussão, eles queriam entregar isso tudo para a iniciativa privada. O Brasil está construindo o maior polo da América Latina de produção desses fatores através do plasma sanguíneo. A terceira coisa, que isso eu acho que foi interessante. Um dia, inclusive, eu fui lá no 24, comentei, todos ficaram surpreendidos. A questão, Rovai, dos medicamentos da farmácia popular. Isso praticamente não só estava esquecido, como, na verdade, alguns não estavam sendo remunerados adequadamente, eles saíram da distribuição, como o governo ampliou. Hoje você tem medicamentos para renite, saibam isso, você tem renite, você pode, com uma receita, pegar esse remédio grátis. Remédios para asma bronca foram incorporados, e o mais importante, foi incorporado um remédio chamado dapaglifosina, que é um remédio para diabetes com efeito protetor para evento cardiovascular. É uma das maiores inovações do mundo. Ele é distribuído, põe aí, dapaglifosina, distribuído gratuitamente para pessoas acima de 60 anos com risco cardiovascular. Então, nós avançamos muito, muito. Nós tivemos uma revisão da questão da remuneração da tabela do SUS, nós tivemos um investimento maciço na questão daquelas cirurgias que estavam represadas com repasse para os estados e para os municípios, para que pudessem fazer mutirões para aquelas cirurgias eletivas que tinham sido represadas durante a pandemia. Então, na verdade, é uma revolução. Ocorre que existem algumas questões conceituais que talvez apareceriam mais, que eu acho que nós temos muito tempo para ser feito. Uma delas é a questão da implantação de 100% da medicina de saúde da família. Esse tem que ser um grande marco desse governo, que eu tenho discutido, inclusive, com um grupo, para a incorporação disso imediata. Mas eu acho que tem passos, viu, Rovai? Então, veja, plena fornecimento de insumos para o Programa Nacional de Imunização. Estava faltando, existia dezenas de milhares de insumos vencidos, então isso foi regularizado. Programa e incorporado essa vacina nova que a gente acabou de falar aí, que é a vacina da dengue. Na farmácia popular, incorporação de pelo menos 3 grupos farmacológicos novos. Então, quem tem diabetes, hipertensão, hoje tem remédio absolutamente gratuito. Ocorre, viu, Rovai e Dri, que 90% de médicos, desafortunadamente, são bolsonaristas. E muitas vezes acabam não fazendo essa indicação para os seus pacientes de que esses medicamentos que eles prescrevem são distribuídos gratuitamente. Ou prescrevem medicamentos com nomes comerciais de laboratório, justamente para não dar um genérico que o indivíduo pegaria gratuitamente. Isso é uma grande questão, viu, Dri? Estavam até escrevendo, saiu uma reportagem outro dia, eu estava lendo, eles escrevem na receita, comprar somente, aí a pessoa vai comprar na farmácia e acaba ficando em dúvida e para não comprar o genérico, gente. Exatamente. É absurdo, né? Para aliar uma indústria ali, né? Tá, a indústria, que na verdade, saibam vocês, né? Saibam vocês que é uma das coisas que a gente tem que pensar muito. Aliás, eu recentemente conversei com o Padilha sobre essa questão. Você sabe que... Vocês já foram na farmácia, quem não está nos ouvindo aqui sabe que enche o saco, né? A primeira coisa que eles pedem é teu CPF. Você pode ver, você fala, eu quero tal remédio, por favor, o seu CPF. Veja, a indústria farmacêutica, eles sabem tudo. O que o médico prescreve, ele sabe o que você, o Rovai, o que a Adri, o que a Patrícia, o que a Isa, o que a Miss está nos vendo aqui, ele sabe tudo que a gente consome. Tudo. Sabe o médico que prescreve, qual é o médico que prescreve. Então, a indústria farmacêutica tem um peso muito grande nisso, através desses CPFs que a gente fornece gratuitamente, né, nas farmácias, para ter aquela coisa do descontozinho. Então, isso é muito sério. Então, muitos médicos... Eu tinha um médico aqui em Santos, que era um amigo, assim, que dizia, eu sou o maior prescritor aqui de um remédio para o Lanzoprazol, um remédio para o estômago. Porque a indústria farmacêutica, muitas vezes, vai e acaba dando benesses para esses médicos que são mais prescritores daqueles remédios. Então, a gente precisa de uma grande campanha, que, aliás, esse projeto, né, Rovai, que é do genérico,
que na verdade tem que ter um controle, eles têm que ter a total equivalência com o original, não foi desenvolvido nem por nós, nada, foi na verdade do governo, né, do Fernando Henrique com o Zé Serra, né? Então, as pessoas têm que entender isso, que esses remédios têm que ter a mesma eficácia daquele remédio de nome, pelo amor de Deus, né? Ou a gente acredita nisso, ou a gente está perdido, na verdade. Devia de ser proibido isso, né, Caseiro? O cara receber prêmios, porque assim, médico recebe viagem, recebe presente, por ser um cara que recomenda um remédio mais caro. Isso tem direto, Rovai, isso tem direto. É difícil você pode, né? Mas não tenha dúvida. Essa é muito promíscua. O governo tentou implicar algumas questões, por exemplo, aquelas aulas que médico vai dar e acaba ganhando dinheiro. Então você tem que pôr primeiro o disclosure lá, quando você vai dar uma aula, falar assim: olha, eu não tenho vínculo com a indústria farmacêutica, eu não sou remunerado. Mas a gente sabe que isso é muito promíscuo, isso é uma grande. A indústria farmacêutica só perde para a indústria bélica em faturamento mundial. Então, né, os caras trabalham muito bem, sabem como trabalhar. E também, viu, Idri, e quem está nos ouvindo, a indústria farmacêutica largou mão desses remédios baratos. Vocês se lembram que nós tivemos um desabastecimento de benzetacil, porque é barato. Vê o Bactrim, a Rocha não quer saber mais, deu a patente, faz quem quiser, aquele complexo B. Eles não querem saber mais remédio barato, eles querem remédios caros e remédios de longo tempo de uso. Né? Esse que é o grande filão da indústria farmacêutica hoje. Né? Muito bom. Deixa eu ler os superchats aqui. Daniel, tem várias perguntas. O Daniel Miage mandou um superchat para ajudar o Doc do Azenha. Muito obrigada, Daniel. O Sérgio Troncoso está chegando de membro. Muito obrigada, Sérgio. Ele manda aqui também um super sticker. Obrigada. A Débora Bianchini diz: bom dia, doutor Caseiro. Aqui na Espanha há uma quase epidemia de gripe A e repuntes da Covid, hospitais colapsados neste princípio de inverno. Olha só. Eu não sei especificamente, viu? Esse é um enorme problema. Veja, as doenças que mais matam, principalmente idosos, são as doenças respiratórias inferiores. As doenças do trato respiratório inferior, elas são causa de morte de indivíduo que já tem comorbidade. Por isso que o Brasil, todo ano, tirando esses 4 anos que eu levo para a gente esquecer, 80 milhões de brasileiros são vacinados para a gripe. Agora, quando começa abril, nós começamos a vacinar para a gripe por conta do inverno. Esse vírus da gripe, é o mesmo da gripe espanhola. Ele continua circulando, ele vai sofrendo mutação ao longo do tempo. Então, veja, é fundamental aqui. Eu não sei na Espanha em específico se eles têm essa distribuição gratuita como tem no Brasil. O Brasil distribui gratuitamente a vacina da gripe para todos os indivíduos que têm comorbidades acima de 60 anos, né? Então, esse é um problema. E, aliás, já façamos um apelo aqui no dia 4 de janeiro. Pelo amor de Deus, não deixem de se vacinar para as doenças respiratórias quando chegar a vacina da gripe, porque ela é extremamente importante. Gripe mata, né? É uma doença grave. Gripe não é resfriado, gripe é a doença grave. Então, isso é muito importante. Além do repique da cepa Ômicron, que está circulando no mundo inteiro, né? Quer dizer, no indivíduo que tem comorbidade, essa doença acaba agravando essas comorbidades, por isso a importância da vacina, né? Olha só, eu vou ler todos agora e depois passo para o Caseiro comentar. A Margarete de Pinho Troque diz: Supremo fez muito em 4 anos, mas fizeram também em função deles próprios, pois seriam os primeiros a serem atingidos. Não nos esqueçamos do que fizeram com a Dilma e o Lula. A Liege Campos manda um super sticker. O Daniel Miage diz: 30 meses de membro vermelho. Que orgulho ver esse projeto fórum do Renato, esse jornalista guerreiro, uma pessoa ímpar e paizão do Luca. Paizão. Primeira vez que vi o Renato foi ele entrevistando Fernando Pimentel e vi a aura grande, Renato vai. Olha só que elogio. Já sei que você me emociona. Que legal.
A Mara diz, doutor Caseiro, essa vacina contra a dengue é diferente da que as clínicas particulares ofereciam? Essa é eficaz? A Mara diz, SUS já disponibilizou mais uma da Covid? O Caseiro já respondeu, está em campanha. Cláudia Soares, a vacina está disponível nos postos para esse reforço, para pessoas com comorbidades acima de 60? Sim, está, e não deixe de se vacinar. Leila Gomes, Etarnecept Lefluxorida pelo SUS, farmácia popular, né? José Carlos Dias, vacina com Covid-19 parou, minha esposa quer tomar, parou nos mais de 60, que grupo indicado, né? Zezito de Oliveira, por que isso não chega ao conhecimento da maioria da população? Pois é, vamos compartilhar a TV Fórum. Então, mas aí isso também é um problema. O Ministério da Saúde tem que investir, na minha opinião, em publicidades assim. Pega um cara que nem o Caseiro e fala, explica, ó, você vai na farmácia popular, tem remédio para isso, tem remédio para aquilo. Bem objetivo. Você vai encontrar esses remédios todo novo. Né? Tem que a Anísia tem que ir para os veículos. Tem dois aspectos. Portas abertas. Vamos pedir de novo entrevista, porque a gente já pediu e não veio. Precisa vir. Precisa falar para o povo, né? Porque aí o nosso povo divulga, né, Caseiro? Eu concordo nesse aspecto totalmente. A gente vê, às vezes, muitos comerciais que têm grana aí, é a nossa discussão para a Globo e tal, às vezes. Eu acho que isso é fundamental. Se nós tivéssemos alguns horários que nós pudéssemos trabalhar, falar, olha, pessoal, as doenças mais importantes no planeta, aqui no Brasil, é diabetes e hipertensão. Esses remédios são totalmente dados pelo SUS, inclusive insulina NPH, insulina. Veja, mostrar, ó, pessoal, se vocês receberem isso, esses remédios são grátis. Exija do seu médico a prescrição desses remédios genéricos que são dados no SUS. Entendeu? Isso tem que ser feito uma grande campanha. Né? Ó, esse remédio está disponibilizado. Você sabe que eu falei um dia. Eu estava lá no 247, eu falei com aquela jornalista muito legal, que foi da Globo, eu esqueci o nome dela. Bom, é da antiga. E ela falou, pô, eu tomo dapaglifosina e não sabia que esse remédio era dado gratuito. Não é? Não é a Idegard, é a outra, que é da... tempo inteiro lá, eu já vou me lembrar dela aqui. E ela toma dapaglifosina, falou, não sabia que era dado gratuito no SUS, veja que absurdo, é gratuito, e o original, né? Então, a gente precisa, isso seria uma grande política, né? Remédio para renite, para asma bronca, para tudo. Então, a gente tem que mostrar esses ganhos, sim, porque isso atinge todo mundo. A farmácia popular é um custo alto para a população pagar esses remédios, viu, Rovai? Então, vamos trabalhar nessa discussão aí, que é importante, viu? Muito bem. Mais alguns comentários. A Regina Melchior. Essa vacina contra a dengue é a mesma que foi implantada anos atrás no Paraná e que aumenta as chances de dengue hemorrágica? Deixa eu falar nisso, é super importante. Você sabe, pô, Regina, muito legal a sua pergunta. Saiu uma primeira vacina que chamava-se Dengvaxia. Dengvaxia. Essa vacina mostrou ser problemática, porque justamente ela aumentava o risco. Você tomava a vacina, você nunca tinha tido dengue, e pegava a dengue, você podia ter formas mais graves. Essa vacina foi parada de se discutir em termos de saúde pública, e ela só funcionava assim. Você tinha que fazer sorologia para dengue. Se você já tivesse dengue, já tido dengue, você sabe que dengue você pode ter 4 vezes. Tem o dengue 1, 2, 3 e 4. Você faz imunidade específica para cada um. Então, essa Dengvaxia só era indicada para quem já tinha sorologia positiva. Entendeu? Se você não tivesse, você tinha o risco de fazer hemorrágica. Está correta, foi dado no Paraná um equívoco, deu problema. Essa é nova. Essa vacina chama Qdenga. Qdenga é da Takeda. É uma empresa japonesa que vem trabalhando há muitos anos com ela, né? Ela é feita através do dengue 2, mas que expande numa porção NS1 para o dengue 1, 2, 3 e 4. Ela tem proteção diferente para essas variantes, mas tem uma proteção média de 85%. É fantástica. Você tem... Então, veja, Regina, a primeira, essa que foi feita no Paraná, essa não deve ser usada, foi praticamente, ela tem ainda comercialmente, chama Dengvaxia. Dengue, DNG Vaxia.
E essa atual, essa é muito segura, são 2 doses, chama Qdenga. Qdenga. Essa é diferente daquela, viu, Regina? Muito boa a sua pergunta. E mais alguns comentários. A Liege Campos, vacina contra hepatite B na UBS e hepatite A nas clínicas particulares. Liege, muito bom. A hepatite A, ela é dada nas clínicas particulares, mas ela é gratuita, ela faz parte do calendário vacinal do nosso país. Crianças até 4 anos podem tomar essa vacina hepatite A, que, aliás, foi incorporada no calendário vacinal no governo da Dilma pelo nosso grande ministro da Saúde, santista, Dr. Arthur Quioro. Então, hepatite A faz parte do calendário vacinal na infância. Então, até 4 anos, as crianças tomam essa vacina. A partir daí, não. Se elas forem tomar hepatite A, elas têm que ser em clínica particular. A B, não. A B, em qualquer faixa etária, pode ser tomada em qualquer UBS, viu? Então, a hepatite A faz parte do calendário vacinal para as crianças até 4 anos de idade. E Débora Bianchini, assim, aqui a vacina gripe e Covid são grátis lá na Espanha, e a Graça Matos, nossa querida, um beijo para a Graça, doutor Caseiro, eu amo. E vamos subir aqui uma pessoa que já está nos bastidores. O Caseiro não conhece, vou apresentar para o Caseiro. Apresenta, Rovai, então. É um rapaz, ele toca um violãozinho ali de vez em quando, meio desafinado. Grande Julinho, esse homem é... Feliz ano novo, Caseirão. Querido Julinho. Esse é um cara que né? Eu vou te falar um negócio, o Renata Dripe, nossa, esses foram os caras que eu mais dei dinheiro na vida, foi pro Julinho, naquele torto, ouvindo ele no sábado e domingo lá, viu? Porra, Julinho. Explica essa frase direito aí. E indo lá no torto. Porra, era um frequentador assíduo do nosso grande torto, né? Precisamos explicar, eu tinha um bar, né? O Renato também ia muito lá, né? Também dei muito dinheiro. A Adri foi no finzinho já, né? Porque só no fim. Dei muito dinheiro naquele bar. Rapaz, ele entrava para gastar 50, acabava gastando o dobro, né, Caseiro? Aí a torto. O bar é assim. Dinheiro de bêbado não tem dono. Entrava no bar vendo ele direitinho, assim, tortinho. Saía, ele estava reto, rapaz. Impressionante, impressionante. Aquilo é fabuloso. O Caseiro, trouxemos o Julinho aqui para fazer uma homenagem ao padre Júlio Lancelotti. Puta, tem uma música do Padre Júlio, e ele já cantou aqui, inclusive com o Padre Júlio. Padre? Sim. Mas aí eu falei, Julinho, vem cá, conta um pouco a história da música, acho que algumas pessoas já conhecem, e vamos cantar de novo aqui, vamos homenagear o padre. Daqui a pouco o pastor Zé Barbosa vai vir aqui, acabou de escrever um artigo onde ele posiciona, ele fala que isso que estão falando com o Padre Júlio se chama cristofobia. Na verdade, são as pessoas que não querem saber da verdade do Cristo original, do que foi Jesus, né? Pelo menos a história, o legado que ele deixou para uma boa parte daqueles seus seguidores, né? Uma mensagem de paz, de amor, de inclusão social, de luta de Rovai, pobres. Me permita uma palavra só, isso é uma indignação total, só rapidamente, isso chama-se aporofobia. A verdade, cara, o padre não faz nada, ele não pede nada, ele simplesmente dá comida para as pessoas que têm fome. É assustador, isso nos remete a uma situação de desespero, né? O cara não tem nada, não quer meio de comunicação, não faz nada, ele simplesmente dá comida para quem tem fome. E você tem um bando de delinquente, né? Ele abriu uma CPI para ver o quê? Então, Rovai, realmente nós estamos mal de civilização, realmente nós não demos certo, essa é a verdade. Um cristão legítimo, né? Ele é um... E olha, eu tenho um testemunho para dar, assim, com relação ao Padre Júlio, já de muitos anos, que quando eu trabalhei no governo do Haddad, em São Paulo e tal, como jornalista lá na assessoria, e o Padre Júlio estava lá na porta da prefeitura, era governo do Haddad, né? Ele estava lá na porta da prefeitura dia sim, dia também, com moradores em situação de rua reivindicando coisas. Ele não dava sossego para ninguém lá. Quer dizer, o problema do Padre Júlio, ele é humano, né? Ele é cristão, ele não é político, ele não está nem aí se é o governo do Dória, do Haddad, do Lula e tal. Ele quer alimentar a população de rua, ele quer aquecer a população de rua, enfim. E ele está na rua às 6 horas da manhã, distribuindo café da manhã.
e está na rua às 2 horas da manhã distribuindo cobertor no inverno. Então ele é incansável. E fez 75 anos de idade agora, né? Quer dizer, tem uma saúde que é impressionante. Aí você pediu para falar sobre a música, Rovai. Eu escrevi esse texto há um tempo, né? Eu comecei a colecionar as frases e os feitos, né, do Padre Júlio. Aí ela ficou meio em forma de cordel, não é exatamente ali na forma, mas tem um pouquinho da intenção do cordel, mas ela é toda feita em cima de frases e intenções e gestos do Padre Júlio, né? Não se humaniza essa vida sem a luta e o conflito, tal, essas coisas bonitas que ele fala, né? Ele é um grande frasista, né, acima de tudo. Aí eu fiz o texto, deixei ali. Aí um dia eu faço muita música com o Canduta, né? Assim, eu faço com o Canduta a minha parceria, eu faço a maestro Canduta, né? Eu faço as letras, ele faz a melodia, né? Contrário, minhas parcerias com o Rovai que é uma só, né? Está gravada, que ele faz a letra, eu faço a música, tal. Tem alguns parceiros que são assim. Mas e daí eu mandei para o Canduta fez a música, e o Canduta sempre de uma maneira muito surpreendente, ele fez com uma abordagem, eu não imaginava daquele jeito, e ficou, eu gosto bastante da música, é a minha canção mais ouvida lá no meu perfil do Spotify, né? Muito por causa do personagem, né? Lógico, por causa do Padre Júlio, que as pessoas adoram, as pessoas têm um profundo respeito, né? A despeito da canalha que odeia, né? E é isso. Ela foi gravada no meu último EP com arranjos do André Abujanra, e eu também tive o prazer de ter a participação do André cantando comigo lá. Ficou muito legal o Caseirão. Você já ouviu, né? O André. Então foi uma honra, sim. E a primeira vez que eu cantei, eu não tinha nem gravado ainda, que eu cantei ela para o padre, foi aqui no 11h30. E rapaz, foi tão comovente que o padre caiu no choro, né, com a música. Assim, ele ficou emocionado e tal, baixou a cabeça, começou a chorar, teve que ser amparado por um menino que estava do lado dele lá. Aí, numa outra ocasião, eu fui fazer uma matéria com a querida Rosana Cerqueira, da Globo News, tal, e ela na casa de oração que o Padre Júlio mantém em São Paulo, tal, e eu cantei junto com ele, assim, foi muito legal estar ao lado do padre cantando a música, foi muito bacana, e dessa vez ele já estava mais relaxado, mais solto, ele cantou uns pedacinhos comigo, ele é uma figura, né? E eu pude conhecer o lugar lá, o trabalho dele, tem uma padaria, Rovai, sensacional lá, que o pessoal faz pão, aprende a fazer pão, e esses pães que são fabricados lá são distribuídos para os irmãos de rua, que ele fala para os moradores em situação de rua, ele acolhe, nas paredes tem uns quadros, é muito emocionante, muito bonito, tem uns quadros com chinelos, Dri, todos gastos, assim, sabe, gastos até não poder mais, aí o padre me explicou que os moradores, os irmãos de rua, eles vão lá, entregam um chinelo antigo, né, e eles lá na casa de oração dão um chinelo, um calçado novo para eles, né, e aí eles pegam e fazem esses quadros e colocam uma representação né, da andança desse povo, da vida dura nas ruas de São Paulo, né. Sabe qual que é um dos nomes daqueles que moram na rua, que eles se autodenominam de trecheiros, que ficam de trechos em trechos da cidade, ocupando. É uma das... Eles mesmos, né? Eu sei porque eu fiz uma matéria lá no começo dos anos 2000, nem sei se não foi antes, eu morei 3 dias na rua para poder contar a história, sendo fotografado pelo Jesus Carlos. Dormi na rua, inclusive, dormi num abrigo, e o Jesus ficava me acompanhando, fotografando, e eu conversando e documentando aquilo. E uma das coisas que me tocou é que eles preferiam ficar morando na própria rua, tendo a possibilidade de fazer todas as suas escolhas possíveis, do que ficar em abrigo. Até porque os abrigos são muito militares, é um espaço religioso, porém de disciplina militar. Você tem que entrar às 6 da tarde, você tem que sair às 6 da manhã, aí você tem que deitar na hora que os caras querem. O cara chega ali, quer dizer, ele não é eles querem
digamos, normatizar a vida de uma pessoa que está numa outra esfera, né? E que vive completamente livre, né? Para a gente já é difícil, eu não faço isso. Chego 6 horas, pego um pedaço de pão com manteiga e não sei o quê, deita às 8, vai para dormir, acorda às 5. Quer dizer, tudo muito... esses abrigos precisariam de uma completa mudança de espírito. E não deveriam ser abrigos só para o cara dormir, porque o cara só vai lá e dorme. Ele não tem um endereço na rua, né? Ele não pode usar nenhum... Tem uma questão, viu, Rovai? Desculpa te interromper, mas muitos desses moradores de rua... Aliás, que é um dado muito interessante, o que diferencia o Noia, né, o usuário de droga desse morador de rua, que é o indivíduo catador de material reciclado e tal, é que a maioria tem cachorro, né? Esse é um dado interessante, né? Você diferencia quem tem cachorro ou não. E esses abrigos não deixam entrar os cachorros, então muitos ficam indignados e falam, não, sem meu cachorro eu não vou, entendeu? É muito doido, né? Nós tivemos recentemente aqui no hospital, só uma curiosidade muito legal, nós tivemos um internado um morador de rua, o cachorro ficou o tempo inteiro da internação na porta, a gente ia lá levar comida para ele, enquanto o cara não teve alta, o cachorro não saiu da porta esperando o cara, então é sensacional. Esses são os verdadeiros amigos e fiéis, né? Então a maioria desses abrigos não deixam... É a única... Outra questão também. Desculpa, só essa interrupção aí para... E a Marta, quando fez abrigo, ela fez abrigos com lugar para cachorro e para o carrinho, né? Ela tentou, só que depois foi tudo jogado fora. Fala, Julinho. Não, o cachorro é a única companhia que eles têm lá. E essa questão da abordagem que você estava falando, ela é muito importante. E o Padre Júlio, ele tem esse jeito para tratar com o pessoal, sabe? Ele conversando, é notável você ver ele conversando com os moradores em situação de rua. Ele fala a língua dos caras, ele dá bronca, ele esculhamba, ele não é o religioso bonzinho, não, é completamente diferente. E brinca com o cabelo, brinca com a barba, às vezes eles mudam de penteado, que tem essas coisas, o padre vai lá e brinca, fala, ficou bacana, então. Ele é realmente uma figura, ele é um homem de Cristo, né? Eu fico muito emocionado com relação a isso, porque eu sou ateu, né? Mas agora no Cristo, no Deus do Padre Júlio, eu acredito, né? Assim, é muito lindo isso, né? Ele é uma pessoa notável e está sendo atacado justamente por isso, né? Por ser uma pessoa que faz o bem, porque a gente passou a conhecer novamente, ou a reconhecer, uma gente que voltou para a política brasileira que é do mal, que faz o mal, sabe? Eles são ruins, eles não querem vacina, eles não querem alimentar pobre, eles querem morte, né? E é incrível que isso exista, né? Assim, o Padre Júlio, com a fama que ele tem, eu não quero citar outros religiosos que são extremamente conhecidos e famosos aí, mas ele poderia se aproveitar disso, né, Caseiro? Ele poderia virar um padre popstar aí, um padre cantor, um padre desse tipo aí que a gente tem de monte, que vive nas grandes emissoras de televisão. Não, o Padre Júlio, ele usa... Ele contou para a gente uma vez, nessa vez da gravação, que ele diariamente ele faz o seguinte... Algum morador de rua aparece com um problema, não consegue vaga num abrigo, não consegue um determinado remédio, não consegue ser internado num hospital. Porque não tem vaga, não sei o quê. Daí ele vai e procura o Padre Júlio. O Padre Júlio pega o cara pelo braço e leva no local. Quando eles veem o Padre Júlio lá, eles internam. Eles arrumam vaga na hora, sabe? Porque sabem que ele faz barulho. Então, esse papel dele também é fundamental, sabe? De usar a fama, o fato dele ser uma pessoa conhecida, para resolver problemas para os irmãos de rua, né? Isso é muito legal, né? É muito... Olha só, eu vou ler aqui o superchat. Vamos subir o pastor Zé Barbosa aí já? O Julinho canta para a gente. Primeiro o pastor Zé Barbosa fala, Adri, também sobre o depoimento dele. Tá. Mas pode ler os superchats, porque eu quero fazer um corte depois disso tudo. Então, talvez deixe os superchats para daqui a pouco. O pastor Zé Barbosa podia falar sobre a questão da cristofobia, o que aparece nas atitudes e atos e nos movimentos contra o padre Júlio Lancelotti. Boa tarde, Rovai, Dri, Julinho, Caseirão.
eu fiz uma provocação no texto, Robai, porque essa turma vive falando que no Brasil tem cristofobia, né? Que tem perseguição aos cristãos, coisa que nunca teve aqui no Brasil, coisa que não existe aqui no Brasil. E aí eu faço essa provocação dizendo que agora sim, enfim, a cristofobia, né? Enfim, agora estão perseguindo o padre Júlio simplesmente por ele ser cristão, por ele fazer o que o Cristo fazia. E é engraçado que estão perseguindo, quem persegue o padre Júlio, quem está executando a cristofobia no Brasil, é exatamente aquela turma que dizia que tinha cristofobia no Brasil. Aliás, é uma tática muito deles, né? Eles geralmente acusam a esquerda daquilo que eles fazem, né? Eles fazem essa troca, esse jogo de espelhos, né? E falar do padre Júlio é um absurdo, né? Não dá para... Gente, chamar o padre Júlio de cafetão, chamar o padre Júlio de máfia da pobreza, é um negócio tão absurdo. Né? Cafetão de miseráveis. Oi? Cafetão de miseráveis, né? Cafetão de miseráveis, sabe? É um absurdo falar isso do padre Júlio. E é uma turma que, e o que eu digo no meu artigo é exatamente isso. O padre Júlio, a existência do padre Júlio, só a existência do padre Júlio já é uma denúncia do falso cristianismo dessa turma. Então, eles têm que aniquilar o padre Júlio, eles têm que aniquilar o Henrique Vieira, eles têm que aniquilar todo aquele que, sendo cristão, é amoroso, todo aquele que, sendo cristão, vai lutar pela dignidade humana, porque o cristianismo deles é doentio, é violento, é perverso. Então, eles têm que eliminar. Essa turma, se pudesse, matava o padre Júlio. E aqui eu não estou falando de força de expressão, não. Eles fariam com o padre Júlio o que fizeram com Dorothy Steng, o que fizeram com o padre Josimo, o que fizeram com vários outros padres e pastores na época da ditadura que se levantaram contra isso. Essa turma gosta de matar. Se eles pudessem, eles matariam o padre Júlio. O padre Júlio quieto, o padre Júlio calado, já é uma denúncia de que o evangelho dessa gente é falso. O padre Júlio, pela simples vivência dele, ele anuncia o Cristo. Há uma frase, né, atribuída a São Francisco de Assis, que diz, né, prega o evangelho e, se for preciso, use palavras. Né? É exatamente o que resume o padre Júlio. O padre Júlio é a pregação. O padre Júlio, ele não prega, ele é a pregação. Então, para essa turma, a existência do padre Júlio é uma ofensa. A existência do padre Júlio é profética, é uma denúncia de que o evangelho que essa turma vive é falso, não subsiste, há uma leve comparação com Cristo. Então, é simples, você olha para Rubinho Nunes e olha para Padre Júlio, onde é que você vê Cristo? É tão fácil isso, né? É tão... Né? E aí é por isso. Então, eles, se puderem, eles vão acabar com o Padre Júlio, porque a existência do Padre Júlio é a denúncia de um evangelho verdadeiro que essa turma não quer viver. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que são mais experientes na política aí. Vocês não acham que essa CPI na Câmara de São Paulo, ela tende a acontecer a mesma coisa que aconteceu com a CPI dos atos terroristas, se voltar contra, acabar desmoralizando essa gente, porque a coisa é tão nítida, como o pastor Zé Barbosa falou agora, né? É tão clara onde está Cristo. Paulo Roberto. Não, tem uma coisa que é diferente, né, Julinho? Lá deu para conquistar a maioria na CPI. Na Câmara vai ser minoria a bancada do padre, vamos chamar assim. A tendência é ser minoria. Agora, não vão achar nada contra o padre. É uma estratégia, a partir da demonização, de buscar um nicho de votos. Eu vou falar disso no Fala Rovai daqui a pouco. O MBL é uma associação nefasta, canalha, um bando de canalhas. Não é de hoje. Não é dizer que são todos, porque, né, evidentemente, tem gente que às vezes vai de
entra ali como inocentemente. Mas os líderes são todos uns canalhas. É o que há de mais espúrio e abjeto na política no Brasil hoje, está ali dentro. Então, é uma juventude que veio para renovar a direita do que há, no sentido do que há de pior de renovação, né? Mas é tão suja e lameada quanto o bolsonarismo, inclusive nas práticas de corrupção. E aí eu vou falar disso também no Fala Rovai. Agora, eles estão buscando, não querem saber de resultado, Julinho. Eles já conseguiram um pouco o que eles queriam. A gente está tendo que defender o padre, que também é o que a gente tem que fazer, né? Eles transformam pessoas em fantoches, né? Do ódio deles. Eles fizeram isso com o Jean Willis, eles fizeram isso com o Márcio Tiburi, eles fizeram isso com uma série de pessoas que disputavam os temas ligados a questões identitárias, vamos chamar assim, né? E eles agora miraram no padre para poder ganhar maior relevância. Esse Rubinho, provavelmente, não seria reeleito. Agora, ao fazer isso, ele concentra para a atenção dele, os votos dessa extrema-direita deslocada, dos que odeiam o padre, que é uma parcela. O pastor podia falar disso. Jesus foi crucificado, pastor. Jesus foi crucificado. E quando tentaram trocar Jesus por um assaltante comum lá, tal, o povo preferiu que o Jesus fosse para a cruz. Quer dizer, imagine o padre. Então, tem gente que odeia o padre. O ódio à postura cristã é um ódio que vem desde a existência de Cristo, não é, pastor? É isso. É isso que eu estou falando, Robai. Qualquer coisa que se pareça com Cristo denuncia a hipocrisia dessa gente. Entendeu? Então, agora, a gente tem que ficar de olho também, porque isso aí também tem um efeito de querer bater no Boulos, de querer já começar a bater na campanha do Boulos para a prefeitura. Ou seja, o Boulos, olha aí quem é que estão apoiando, eles apoiam isso aí. Então, há uma criminalização do afeto, há uma criminalização do amor ao próximo. Há uma criminalização dessa coisa de querer cuidar das pessoas em situação de rua. Então, isso é perverso, isso é ruim, isso é mal. E eles estão fazendo isso, o que é pior ainda, em nome de Deus. Por isso que precisam derrubar o Padre Júlio. Porque enquanto o Padre Júlio existir ali, a gente vai ter com quem comparar. Então, eles vão querer tirar da nossa alçada qualquer comparação boa, para que eles sobreponham e falem, não, isso aqui quer ser cristão, isso aqui quer ser católico ou evangélico. Então, isso é perverso, isso é uma crueldade, e a gente está aqui com todo carinho, com todo amor, ao lado do Padre Júlio, entendeu? Porque estar ao lado do Padre Júlio é estar mais do que ao lado de Cristo também, é estar ao lado do povo, é estar ao lado dessa turma de rua que sofre, que padece e que é acolhido pelo Padre Júlio. Evangelho, para mim, é acolhimento. Não é ódio, não é fazer sinal de arminha com a mão, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Evangelho é acolher, e o Padre Júlio faz isso. Olha só, o Julinho vai tocar. Eu vou pedir que, enquanto o Julinho toca, você que está nos assistindo aí, demonstre o seu amor e seu apoio ao Padre Júlio nos superchats. Não precisa ser superchat, no chat. Eu ia dizer chat, saiu superchat. No chat, com corações, com declaração. Vamos fazer uma grande corrente de apoio, de solidariedade, e depois transborde isso daqui. Pega essa música do Julinho, vamos fazer um corte para o Instagram desse momento aqui, Dri, e vamos soltar, que é o apoio da Fórum. A Fórum está com o Padre Júlio, o Fórum está com o amor, a Fórum está com a paz, a Fórum está
com aqueles que defendem a vida. A Fórum está contra o ódio, contra os criminosos que usam da fé das pessoas de maneira absolutamente absurda, né, nesse país, que deveria até, de alguma maneira, ser criminalizada. A boa-fé está com o Padre Júlio. Aliás, só rapidinho, viu, Julião? Só propaganda aqui para o Julinho. O Julinho está no Spotify lá, todo mundo pode entrar lá, né, rapaz? É uma plataforma legal, tá aqui, ó. Vamos ver o Julinho lá, vamos todo mundo entrar lá. Tá a primeira música lá, Padre Júlio. Vamos, depois que vocês ouvirem o Julinho ao vivo aqui, a gente vai lá ouvir também o nosso querido Julinho, né? É isso aí, Julinho. Vamos lá, estamos aqui te ouvindo. Vamos lá. Há um padre lá na Moca, no coração da cidade, que olha a todos e evoca o evangelho, a bondade. Aqueles que ninguém sabe, aqueles que ninguém vê, e ninguém mais se assombra, o padre lembra você. Há um padre lá no centro que cuida dos que estão fora, que encara a vida de dentro quando a morte apavora. Há um padre lá no centro que cuida dos que estão fora, que encara a vida de dentro quando a morte apavora. O padre que abre a porta diante do nunca visto, abre com seu peito aberto e o evangelho de Cristo. O padre sofre atentado, xingamento e agressão, e quanto mais abusado, mais o padre ergue a mão. E diante da dor doída, o padre avisa contrito: não se humaniza essa vida sem a luta e o conflito. E diante da dor doída, o padre avisa contrito: não se humaniza essa vida sem a luta e o conflito. O padre limpa a ferida, abraça o corpo e sorri, cede o prato de comida, beija os pés da travesti. E nas sandálias do padre, num caminho nunca visto, por mais que a canalha ladre, as 5 chagas de Cristo. Quem tem o chão como cama e como teto a lua, o padre Júlio proclama como seu irmão de rua. Quem tem o chão como cama e como teto a lua, o padre Júlio proclama como seu irmão de rua. E antes que a vida acabe, que o diabo dê o bote, há um padre lá na Moca, o padre Júlio Lancelotti. E antes que a vida acabe, que o diabo dê o bote, há um padre lá na Moca, padre Júlio Lancelotti. Obrigado. Salve. Olha, e aí, Julinho, Caseiro, Pastor Zé Barbosa, Dri, parece que já está repercutindo essa campanha de todos nós, né, em defesa do Padre Júlio. O Tami, filho da Gretchen, acaba de dizer que foi enganado, que não sabia que era uma CPI para responsabilizar o padre que não aceita ser enganado dessa forma, estaria, então, já retirando o seu voto. Outros já estariam sinalizando. Então, assim, vai ser o padre... A força do padre, eu acho que vai impedir a criminalização, de novo, daqueles que trabalham em solidariedade ao povo pobre dessa cidade, a porofobia, como disse o Caseiro. É isso aí. Até porque no nome da CPI não tem o nome do padre, né? CPI das ONGs é para... Quer dizer, mas o objetivo, né, é ele. Dri, tem superchats, aí depois a gente vai para Fala Rovai. Deve ter gente perguntando para o Caseiro aí sobre remédio para unha encravada. Eu sei que o povo fica desesperado. A Marlova... Ó, Caseiro, a minha unha aqui, ó. Quando a unha fica assim, o que quer dizer? Isso aí geralmente é um óbito nas próximas 24 horas.
Se é que tu levou uma cacetada, devia estar mamado, fechou a porta e bateu o dedão. Imagina a situação teor alcoólico. Isso aí indica teor alcoólico alto, normalmente. Foi bater prego e depois de tomar cerveja. Não, tem um jornalista nosso aqui, o Marcelo, né? Ele pinta as unhas. Eu fiquei com inveja e vi pintar as unhas também. Marcelo Ayler, um beijo. A Marlova está perguntando sobre a vacina para herpes. Vou pedir para o Guilherme colocar o link aqui. A gente tem um corte do Caseiro falando tudo sobre a vacina da herpes zoster. Se a gente começar a falar aqui agora, a gente não vai conseguir terminar, mas tem um corte só sobre a vacina sobre herpes zoster, onde o Caseiro explica tudo. Eu preciso tomar essa pipoca dessa vacina. O Andrei diz: tem previsão para HPV em jovens de 22 anos? Vou ler todos, aí depois a gente passa um minutinho final para cada um. Ou vai respondendo rápido, Caseiro. Tem previsão? Não, não tem. Na verdade, até 30 anos tem indicação dessa vacina, mas pessoas com algum grau de imunossupressão. Se pacientes HIV, alguma outra doença oportunista, tem indicação de tomar essa vacina. Fora isso, não tem, não, até os 14 anos dentro do calendário vacinal. Gaúcha Lusitana, meus superchats, o último de 2023 e primeiro de 2024 são para o querido Julinho. Hoje tem o fantástico Caseirão das Massas na carona. Elizabeth Oliveira, a CPI é para divulgar o trabalho humanitário do Padre Júlio no Brasil e no mundo. Tomara que tenha esse efeito, né? Clóvis Rodrigues, Caseiro, somos 5 irmãos, todos nascidos e criados em Santos. Eu sou o único progressista. 2, classe média, são de extrema direita. Não o conhecem e nunca tinham ouvido falar do padre e o odeiam. Que coisa, né? É o que eu falei. Eles vão... Esse Rubinho está querendo subir nas costas do padre para se promover. A gente tem que atirar e mostrar claramente isso. Fala, vote em qualquer um, menos nesse cara que mexeu com o padre. Zé Roberto Marques, Julinho, produzimos tempos atrás, você, eu e Gilson, Tropicália as bananas ao vento. Saudações. Foi, legal. Caco Bock, viva Júlio Lancelotti. Viviane Soares, Padre Júlio Lancelotti, estamos com o senhor. Ângela Moraes, sempre amei Padre Júlio, rompi com parte da família por não aceitar eles serem católicos e não o apoiarem. Maria Cristina Sacramento, todo apoio e amor ao Padre Júlio Lancelotti, Revista Fórum, obrigada. E a Gaúcha Lusitana, grandes Júlios, agora um minutinho, o Zé Barbosa já libera, porque ele tem médico 1 hora. Vamos, olha, o Caseiro, fala com o Caseiro aí, faz a consulta agora. Aí eu vou ter que ir a Santos para me consultar, mas a qualquer dia eu apareço. Gente, obrigado aí. A Ângela que comentou agora é a minha companheira, tá? Ela realmente tem que romper com parte da família dela por conta disso. É um catolicismo doentio, não é nem o lado evangélico, é o lado católico doentio que acha o Padre Júlio um comunista desgraçado. Então, é desse jeito, tá vendo a coisa acontecer. Bom, estamos juntos e a gente continua aí junto com o Padre Júlio. Julinho, emocionante a tua música, muito bom te ouvir. E Caseirão, Dri, Rovai, um abração. E Dri, Rovai, estamos esperando vocês aqui em junho, hein? Você sabe, Caseiro, que o Zé Barbosa vai ser candidato a vereador lá em Campina Grande, viu? Olha, ó. Estão falando que você vai ser em Santos também, eu não sei. Fazer um pré-candidato aqui, se o partido acolher isso aí, seria também. Eu vou fazer a minha parte. Eu tinha que encostar os burros na água, mas vamos fazer esse esforço aí. É isso aí, vamos junto. Vamos lá, Caseirão. Gente, valeu. Obrigadão. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Caseiro, sua saudação final. Eu queria falar 3 coisinhas rapidinho aí, senão o Rovai deve estar com fome, já está hipoglicêmico aí, para fazer eu falar Rovai. Eu queria dizer 3 coisas. Primeiro, olha, hoje eu fiquei emocionado com você cantando. Aliás, eu peço, por favor, que a Fórum faça um corte do Julinho cantando. Meu, tá mais bonita do que aqui na original. Tá bonito mesmo. Ele cantou com o coração e tá lindo. Faça um corte disso para a gente mandar para todo mundo. O Julinho cantando, está muito bonito. Parabéns, Julinho. Você é um mestre, você é um querido amigo de longa data e
E fiquei muito feliz, fiquei emocionado, o que ouvindo com calma, parabéns, cara. O padre merece muito mais que isso, e é isso aí, né? Diria dois comunas como nós, né, cara? Aí somos mais católicos e religiosos do que esses caras aí, né? Que, aliás, odeiam ele e odeiam o Papa também, né? É interessante esses caras, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês estar aqui. É sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês e a querida comunidade. Nós vamos ter tempo esse ano de falar muitas coisas de vacina e muitas outras questões de saúde aí, tá bom? Um beijo em todos. Vamos juntos sempre. Valeu. Obrigada, Caseiro. Abraço. Julinho.